Bem-vindo ao canal Verdades Sagradas. Este é um espaço dedicado à Palavra de Deus, à revelação profunda das Escrituras e às verdades que transformam vidas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera curiosidade, polêmica e muita pergunta entre os cristãos de todo o mundo inteiro. O tema de hoje é o livro que foi retirado da Bíblia e por quê? Mas presta atenção, porque não é apenas um livro. São vários textos antigos, sagrados para muitos povos ao longo da história, citados dentro da própria Bíblia que você tem em casa hoje, conhecidos pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio Jesus, mas que não estão entre as páginas do seu exemplar. Por quê? Quem tomou essa decisão? Havia interesse em esconder essas informações? E o que esses livros dizem que é tão impactante assim? Você vai descobrir tudo isso hoje. E o que você vai ouvir vai mudar a forma como você lê a Bíblia. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal Verdades Sagradas, faz isso agora. Clica no botão de inscrição e ativa o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Este canal existe para levar a palavra de Deus com profundidade, com seriedade e com coragem. Faz parte desta família agora. Vamos começar pelo princípio. O que é o cânon bíblico e como ele foi formado? A palavra cânon vem do grego e significa regra ou medida. O cânon bíblico é a lista oficial dos livros considerados inspirados por Deus e aceitos como autoritativos para a fé cristã. A Bíblia que a maioria dos protestantes e evangélicos usa hoje tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia Católica tem 73 livros, porque inclui os chamados livros deuterocanônicos, como Tobias, Judite, Macabeus e Eclesiástico. Mas existem textos que ficaram fora até mesmo da Bíblia Católica, textos que circulavam entre o povo de Israel, entre os primeiros cristãos, entre os próprios apóstolos. Textos citados dentro da Bíblia canônica, textos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, textos que a igreja primitiva conhecia, debatia e em muitos casos venerava como sagrados. E a pergunta que não quer calar é esta: por que eles ficaram de fora? A resposta oficial que os teólogos e historiadores dão é que os líderes da igreja, ao longo dos séculos, avaliaram esses textos usando critérios específicos. O primeiro critério era a autoria apostólica ou profética, ou seja, o texto precisava ter sido escrito por um apóstolo, por um profeta ou por alguém diretamente ligado a eles. O segundo critério era a consistência doutrinária, ou seja, o texto não podia contradizer o restante das escrituras já reconhecidas. O terceiro critério era o uso universal entre as igrejas, ou seja, o texto precisava ser reconhecido e utilizado pela maioria das comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. E o quarto critério era o testemunho do Espírito Santo sobre a autenticidade do texto, que se manifestava no impacto espiritual que ele produzia nas congregações ao longo do tempo. Os livros que não passavam nesses critérios foram deixados de fora, mas a resposta completa é muito mais complexa do que isso, porque alguns desses textos foram rejeitados não por serem contraditórios à Bíblia, mas por conterem informações que geravam controvérsia demais para a época, que desafiavam estruturas de poder estabelecidas ou que abriam portas para interpretações que a igreja institucional daquele tempo preferia manter fechadas. E tem mais: o processo de formação do cânon não foi um evento único. Não houve um único concílio que se reuniu um dia e decidiu quais livros entrariam na Bíblia. Foi um processo longo,
que durou séculos, cheio de debates, de disputas e de decisões que foram sendo consolidadas ao longo do tempo. O Novo Testamento só teve seu cânon definitivamente estabelecido para o Ocidente no Concílio de Cartago em Ni, 397 d.C., quase 4 séculos depois da ressurreição de Jesus. Isso significa que durante 4 séculos, as igrejas cristãs liam, debatiam e veneravam textos que hoje não estão na sua Bíblia. E alguns desses textos têm coisas a nos dizer que vão fundo na compreensão do mundo espiritual. Vamos falar agora sobre cada um dos principais livros que ficaram de fora. E você vai entender por que eles incomodam tanto ainda hoje. O primeiro e mais famoso é o livro de Enoque. Enoque é um personagem mencionado em Gênesis capítulo 5, na genealogia dos patriarcas que viveram antes do dilúvio. E tem algo completamente diferente no que a Bíblia diz sobre ele. Enquanto todos os outros patriarcas têm sua vida registrada com a mesma fórmula, que é viveu tantos anos e morreu. Quando chega em Enoque, a Bíblia quebra esse padrão de um jeito que chama muita atenção. Gênesis 5, versículo 24 diz o seguinte: Enoque andou com Deus e já não existia, porque Deus o tomou para si. Enoque não morreu. Ele foi levado por Deus. Ao lado do profeta Elias, ele é um dos 2 únicos seres humanos em toda a história bíblica que foram transferidos para a presença de Deus sem passar pela morte física. E tem algo mais. O Novo Testamento cita Enoque como profeta. A carta de Judas, versículo 14, dentro da sua Bíblia, diz literalmente isto: Enoque, o 7º desde Adão, profetizou acerca destes, dizendo: Eis que o Senhor vem com seus santos milhares para fazer julgamento contra todos. Essa citação vem do livro de Enoque. Está dentro do texto canônico do Novo Testamento. E ainda assim o livro de origem não está incluído na Bíblia. Isso por si só já é algo que merece atenção e reflexão séria. O livro de Enoque é um texto extenso, dividido em 5 partes principais. Ele fala sobre a queda dos anjos chamados vigilantes, que são seres celestiais que desceram à terra, se uniram a mulheres humanas e geraram os gigantes conhecidos como Nefilins. Fala sobre as revelações que Enoque recebeu durante viagens espirituais pelos céus e pelas regiões da terra. A segunda citação está em 2 Samuel capítulo 1, versículo 18. Quando Davi ordenou que os filhos de Judá aprendessem o uso do arco, e a Bíblia diz, como está escrito no livro de Jasher, 2 citações diretas dentro do texto canônico. O próprio texto sagrado que você usa hoje faz referência ao livro de Jasher como uma fonte de autoridade conhecida e reconhecida. E ainda assim, esse livro não está na Bíblia. O livro de Jasher cobre um arco histórico imenso, começando com a criação e indo até a conquista de Canaã por Josué. Ele expande e detalha muitos episódios que a Bíblia menciona de forma resumida. Conta detalhes sobre a vida de Abraão que não aparecem no Gênesis. Descreve a infância de Moisés no Egito com uma riqueza narrativa impressionante. Fala sobre as guerras dos patriarcas, com detalhes que complementam o texto bíblico em vários pontos importantes. Por que ficou de fora? Porque quando o cânon foi sendo estabelecido, não havia evidências suficientes para garantir a autenticidade e a origem do texto. O livro que circula hoje com o nome de livro de Jasher é considerado, por muitos estudiosos, uma composição medieval, e não o texto original que a Bíblia cita. O original, se existiu como documento separado e completo, foi perdido ao longo dos séculos. Mas as citações dentro da Bíblia permanecem, e elas nos dizem algo muito importante. Elas nos dizem que havia textos sagrados circulando entre o povo de Israel que o próprio texto bíblico reconhecia como autoridade, e que nunca chegaram até nós de forma preservada e autenticada. O terceiro livro é o livro dos Jubileus. Este é um texto extraordinário que reconta a história de Gênesis e do
início do Êxodo a partir de uma perspectiva muito específica, que é a perspectiva do calendário sagrado. O livro dos Jubileus organiza toda a história da criação até Moisés em períodos chamados Jubileus, que são ciclos de 49 anos, e apresenta uma versão dos eventos bíblicos com detalhes que não aparecem no texto canônico. Ele é reconhecido como escritura sagrada pela Igreja Ortodoxa Etíope, que é uma das mais antigas denominações cristãs do mundo, existindo desde o século IV depois de Cristo. Ele também é reconhecido pelas comunidades judaicas etíopes, conhecidas como Beta Israel ou Falachas. A Etiópia é o único país do mundo onde o livro dos Jubileus faz parte da Bíblia oficial. E assim como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus também foi encontrado em cópias múltiplas entre os manuscritos do Mar Morto, o que prova de forma concreta que ele era um texto sagrado reconhecido pelo judaísmo do período do Segundo Templo, exatamente a época em que Jesus viveu e ministrou. Por que ficou de fora do cânon ocidental? O conteúdo é altamente específico em relação ao calendário litúrgico judaico e, em alguns pontos, diverge da narrativa do Gênesis de maneiras que geraram debates teológicos intensos. Além disso, a Igreja Ocidental foi se afastando progressivamente das suas raízes judaicas a partir do século II depois de Cristo, e textos como o Livro dos Jubileus, que tinham um sabor muito judaico, foram sendo deixados de lado nesse processo. Inscreve agora no canal Verdades Sagradas. Se este vídeo está abrindo novos horizontes para você na compreensão da Palavra de Deus, imagina o que vem nos próximos vídeos. Clica no botão de inscrição, ativa o sino e compartilha este vídeo com alguém que tem essas perguntas e não sabe onde buscar respostas sérias. O quarto texto que precisamos conhecer é o Pastor de Hermas. Este é um texto do século II, depois de Cristo, que foi amplamente lido e respeitado nas igrejas primitivas de uma forma que poucos cristãos de hoje sabem. Alguns dos maiores nomes da teologia cristã primitiva, como Ireneu de Lyon e Orígenes de Alexandria, o consideravam escritura inspirada e o citavam com a mesma autoridade que citavam os livros canônicos. Tem um detalhe que é impressionante. O Pastor de Hermas aparece em um dos mais antigos e importantes manuscritos do Novo Testamento que existem no mundo, que é o Códice Sinaítico, datado do século IV. Nesse manuscrito, o Pastor de Hermas aparece logo após o Apocalipse de João, como se fizesse parte do mesmo cânon. Isso nos diz que, para as igrejas do século IV, esse texto estava na fronteira do cânon e era tratado com grande reverência. O Pastor de Hermas é um texto de visões, mandamentos e parábolas. Ele descreve as visões que um cristão chamado Hermas recebeu de um anjo, que aparecia na forma de um pastor, daí o nome. O conteúdo trata principalmente do arrependimento, da vida cristã prática, da pureza moral e da estrutura da igreja. Há passagens de grande beleza espiritual e de profundidade teológica que continuam sendo citadas por estudiosos da espiritualidade cristã até hoje. Por que ficou de fora? O Concílio de Cartago em 397 d.C., um dos concílios que estabeleceu definitivamente o cânon do Novo Testamento para o Ocidente, decidiu não incluí-lo com base principalmente na data de composição e na questão da autoria apostólica, como foi escrito no século II. Depois da morte dos apóstolos, não podia ser obra de alguém diretamente ligado a eles, e esse critério foi determinante para sua exclusão. O quinto texto é o Evangelho de Tomé. Este é provavelmente o texto não canônico mais debatido entre os estudiosos do Novo Testamento nas últimas décadas. Ele foi descoberto em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, 2 anos antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. O texto consiste em 114 ditos atribuídos a Jesus,
muitos dos quais têm paralelos diretos nos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas com variações significativas na forma como são apresentados. Outros ditos não têm paralelo em nenhum outro texto cristão conhecido. É muito importante esclarecer aqui algo que confunde muita gente. O Evangelho de Tomé é diferente do Evangelho da infância de Tomé, que é um texto que conta histórias miraculosas sobre Jesus quando era criança. O Evangelho de Tomé que estamos falando aqui é exclusivamente um texto de ditos, de palavras atribuídas a Jesus, sem narrativa de eventos ou milagres. Alguns dos seus ditos são muito próximos do que Jesus diz nos evangelhos canônicos e têm valor para entender o ensino de Jesus num contexto mais amplo. Mas outros ditos são claramente gnósticos, ou seja, refletem uma teologia que a igreja primitiva rejeitou de forma unânime por ser incompatível com o ensino apostólico. O gnosticismo ensinava que a matéria é má, que o Deus do Antigo Testamento é um ser inferior e não o verdadeiro Deus, e que a salvação vem de um conhecimento secreto acessível apenas a alguns escolhidos, não da fé no Evangelho e da graça de Deus. Por isso o Evangelho de Tomé ficou de fora, não apenas por questões de autoria, mas porque o seu conteúdo, em várias partes, contradiz diretamente o ensino do restante do Novo Testamento. E esse é um critério que não pode ser ignorado quando se fala de cânon bíblico. Deixa o like neste vídeo agora. Esse like é fundamental para que o algoritmo do YouTube leve este conteúdo para mais pessoas que estão buscando a palavra de Deus com seriedade. E escreve nos comentários qual desses livros você mais quer aprofundar. Posso fazer um vídeo completo dedicado a cada um deles. O sexto texto que vamos conhecer é o segundo livro de Enoque, também chamado de Enoque Eslavo, ou o livro dos segredos de Enoque. Diferente do primeiro livro de Enoque que falamos antes, este texto foi preservado, principalmente em manuscritos eslavos medievais, e descreve uma viagem de Enoque pelos 7 céus, cada um habitado por diferentes ordens de seres celestiais. As descrições são detalhadas e impressionantes. No primeiro céu estão os anjos que governam as estrelas e os fenômenos da natureza. No segundo céu estão os anjos que foram aprisionados por desobediência. No terceiro céu está o Jardim do Éden, descrito com uma beleza que tira o fôlego, mas também o lugar de tormento para os ímpios, e assim por diante até o sétimo céu, onde está o trono de Deus. O que é fascinante nesse texto é o paralelo impressionante com o que o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios capítulo 12, quando fala que foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Paulo usa exatamente a mesma estrutura dos céus que aparece nesse texto. A visão dos 7 céus também aparece de formas implícitas em outras passagens do Novo Testamento, sugerindo que essa cosmologia espiritual era familiar para os escritores bíblicos. Por que ficou de fora do cânon? Combinação de data incerta, origem geográfica muito específica e ausência de uso universal entre as igrejas do Mediterrâneo, que eram as igrejas com mais influência e peso na formação do cânon ocidental. Mas o conteúdo deste livro continua sendo estudado por teólogos sérios, até hoje como uma chave para entender a cosmologia espiritual do judaísmo do Segundo Templo. Agora quero falar sobre algo que é fundamental para entender tudo isso: os manuscritos do Mar Morto e o que eles revelaram sobre esses textos. Em 1947, um jovem pastor beduíno estava procurando uma cabra perdida nas margens do Mar Morto, perto de um lugar chamado Qumran, quando acidentalmente jogou uma pedra dentro de uma caverna e ouviu
o som de algo quebrando. Ao investigar, encontrou jarros de cerâmica contendo pergaminhos enrolados e embrulhados em linho. Ele não sabia, mas havia acabado de fazer uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Os manuscritos do Mar Morto são uma biblioteca de mais de 900 documentos que pertenceram a uma comunidade judaica que viveu em Qumran entre aproximadamente 200 a.C. e 68 d.C. Eles incluem cópias de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Ester, além de textos não bíblicos como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, comentários das Escrituras, regras da comunidade, calendários sagrados e hinos de adoração. A descoberta foi revolucionária por vários motivos que precisamos entender. Primeiro, ela confirmou de forma científica e definitiva a autenticidade e a fidelidade dos textos do Antigo Testamento que temos hoje. Antes dos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento em hebraico datavam do século X depois de Cristo. De repente, passamos a ter manuscritos do século II e III antes de Cristo. E quando os estudiosos compararam esses manuscritos com os textos que já tínhamos, a correspondência foi de mais de 95%. Isso prova que a Bíblia foi preservada com uma fidelidade extraordinária ao longo de mais de 2000 anos. Segundo, a descoberta confirmou que textos como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus eram textos sagrados reconhecidos e preservados por comunidades judaicas na época de Jesus. Isso tem uma implicação muito séria. Significa que Jesus, que cresceu e viveu no mesmo ambiente cultural e religioso dessa época, tinha acesso a esses textos. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes do templo, todos conheciam esses textos. E quando Jesus e os apóstolos fazem referências a anjos caídos, a estruturas dos céus, a eventos que não estão no Antigo Testamento canônico, é muito provável que estejam dialogando com esse corpo mais amplo de literatura sagrada judaica que circulava na época. Inscreve agora no canal Verdades Sagradas. Compartilha este vídeo. Você está assistindo a um conteúdo que a maioria dos canais cristãos não tem coragem ou profundidade para abordar. Leva este conteúdo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora preciso dizer algo com muita clareza, porque este é um ponto que não pode ser ignorado. Nem todo texto excluído da Bíblia foi excluído por conspiração ou por interesse político. Essa é uma narrativa que circula muito na internet e que precisa ser avaliada com cuidado e discernimento. Alguns textos foram excluídos porque genuinamente ensinavam coisas contrárias à revelação apostólica. Outros foram excluídos porque não tinham autenticidade comprovada. E outros foram excluídos porque o processo humano e histórico de formação do cânon, que não foi perfeito, simplesmente não os incorporou. A igreja primitiva não era perfeita, mas os líderes que trabalharam na formação do cânon bíblico eram pessoas sérias, profundamente comprometidas com a verdade, que oraram, jejuaram, debateram e avaliaram esses textos com muito cuidado ao longo de séculos. Não foi uma decisão tomada num fim de semana por pessoas mal intencionadas. Dito isso, é igualmente verdade que o processo não foi puramente espiritual. Ele também foi humano, histórico e político. Houve debates que foram influenciados pelo contexto da época. Houve pressões externas que afetaram algumas decisões. E há pelo menos um fator que precisa ser reconhecido com honestidade. À medida que a igreja foi se afastando de suas raízes judaicas, especialmente a partir do século II depois de Cristo, textos com forte sabor judaico como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus foram progressivamente sendo deixados de lado. E isso tem consequências para a nossa compreensão, porque muitos conceitos que aparecem no Novo Testamento sem explicação detalhada, como os anjos vigilantes
os principados e potestades, a estrutura dos céus, a origem dos demônios, encontram no livro de Enoque e em outros textos excluídos uma explicação mais completa que o texto canônico não fornece diretamente. Estudar esses textos com discernimento, com a Bíblia como referência e com o Espírito Santo como guia, não é perigoso, é enriquecedor. O problema nunca foi conhecer esses textos. O problema seria colocá-los acima ou no mesmo nível da Bíblia canônica. Essa é a linha que o cristão maduro não pode cruzar. A Bíblia é a régua, é o parâmetro, é o critério pelo qual tudo é avaliado. 2 Timóteo 3, versículo 16. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja completo e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa afirmação é sobre o cânon, e ela é suficiente, mas dentro dessa suficiência, existe espaço para o estudo aprofundado do contexto histórico, cultural e literário em que a Bíblia foi escrita. E os textos que ficaram de fora do cânon fazem parte desse contexto. Deixa o like agora. Escreve nos comentários o que Deus falou ao seu coração através desta palavra. Cada comentário aqui embaixo ajuda este canal a alcançar mais pessoas. E se você chegou até aqui no vídeo, você é do time de verdade. Agora quero trazer este assunto para uma perspectiva que vai além da academia e volta para a sua vida espiritual hoje. Por que Deus permitiu que esses textos ficassem de fora da Bíblia? Esta é a pergunta que está no fundo de todo esse debate. E a resposta que a fé cristã oferece é esta: porque Deus, em sua soberania absoluta, escolheu preservar e autorizar o que seria necessário e suficiente para nos conduzir a Ele. O cânon bíblico não é o resultado apenas de decisões humanas, por mais que decisões humanas tenham sido tomadas no processo. É o resultado da providência de Deus sobre a história, preservando exatamente o que Ele queria que chegasse até nós, com autoridade plena. E isso não é um conceito abstrato. É algo que tem consequências práticas para a maneira como você lê a Bíblia. Quando você abre o seu exemplar, você não está abrindo um livro que sobreviveu por acaso. Você está abrindo um texto que passou por séculos de perseguição, de tentativas de destruição, de debates acalorados, e chegou até as suas mãos porque Deus quis que chegasse. Isso é impressionante quando você para pensar nisso. A Bíblia que você tem em mãos hoje foi preservada através de perseguições do Império Romano, que queimava exemplares e matava quem os possuísse. Foi preservada através das invasões bárbaras, que destruíram bibliotecas inteiras. Foi preservada através de séculos de idade média em que a maioria da população era analfabeta e apenas alguns monges tinham acesso a esses textos. Foi preservada até chegar na época da imprensa de Gutenberg no século XV, quando finalmente pôde ser reproduzida em larga escala e colocada nas mãos do povo comum. Deus protegeu esse livro, e o que chegou até você através de toda essa história é suficiente para você conhecer a Deus, suficiente para você ser salvo, suficiente para você crescer na fé, suficiente para você vencer as batalhas da sua vida, suficiente para você entender o plano de Deus para a humanidade. João 21, versículo 25, termina o Evangelho com estas palavras: há também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que fossem escritos. O próprio apóstolo João reconhece que existe muito mais do que está escrito. A Bíblia não é a totalidade de tudo que Deus fez e revelou. É a totalidade do que Ele escolheu preservar
e autorizar para nos guiar até Ele. E isso é mais do que suficiente. Mas conhecer a história por trás da Bíblia, entender como ela foi formada, conhecer os textos que circulavam no mesmo ambiente em que ela foi escrita, isso não enfraquece a sua fé. Isso a aprofunda, isso a torna mais sólida. Porque fé que não aguenta perguntas não é fé madura, é fé frágil. E Deus não quer você com uma fé frágil. A fé cristã é capaz de olhar para a complexidade da história e da formação do cânon e sair mais firme do outro lado. Porque no centro de tudo não está um debate acadêmico. No centro de tudo está uma pessoa, Jesus Cristo. E sobre ele não existe debate que possa abalar a verdade da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Os livros podem ser debatidos. O cânon pode ser estudado e investigado. A história pode ser questionada e aprofundada. Mas Jesus permanece inabalável. Hebreus 13, versículo 8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Antes do cânon existir como o conhecemos hoje, Jesus já havia ressuscitado. E essa ressurreição é o fato central sobre o qual toda a fé cristã está construída. Se este vídeo abriu perguntas dentro de você, isso é exatamente o que deveria acontecer. Perguntas são o começo da sabedoria. Leva essas perguntas para a presença de Deus. Leva para a palavra. Leva para o estudo sério e comprometido das Escrituras. Você vai descobrir que quanto mais fundo você vai, mais firme o fundamento se torna. Porque a palavra de Deus não tem fundo. Ela é inesgotável. E para encerrar, quero dizer uma coisa diretamente para você. Você não chegou até este vídeo por acaso. Deus tem interesse na sua vida. Ele tem interesse no crescimento da sua fé. E Ele usa cada canal, cada vídeo, cada conteúdo que coloca na sua frente para te aproximar mais dele e da verdade da sua palavra. Se você ainda não tem uma relação pessoal com Jesus Cristo, este é o momento. Não existe lugar mais sagrado do que o lugar onde você está agora. Não existe hora mais importante do que este momento. Abre o seu coração e fala com Deus. Diz a Ele que você quer conhecê-lo, que você acredita que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou dos mortos, que você quer receber o perdão e a vida nova que só Ele pode dar. E se você já é salvo e já caminha com Deus, que este vídeo te lembre de que a palavra que você tem nas mãos é um tesouro que custou sangue para chegar até você. Valoriza ela, estuda ela com profundidade. Não te contentes com uma fé superficial quando Deus te convida para as profundezas. Se você chegou até o final deste vídeo, escreve nos comentários verdades sagradas. Isso me diz que você assistiu até o fim e que quer mais conteúdo assim. Vou estar aqui respondendo cada comentário e orando com cada pessoa que se manifestar. Deixa o like, compartilha com alguém que tem essas perguntas e não sabe onde buscar respostas sérias e fundamentadas na palavra de Deus. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Que ativa o sino para não perder o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma que você nunca viu antes. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração enquanto você mergulha cada vez mais fundo na palavra. Que a verdade que você descobriu hoje produza fruto eterno na sua vida. Até o próximo vídeo. Este é o canal Verdades Sagradas, e a verdade vos libertará.